pacto, foi feita uma aliança. E Deus fala aqui, ó, em Malaquias, Yahvé foi testemunha da aliança entre você e a mulher da tua mocidade, com qual você foi desleal com ela. Glória a Deus que hoje tem um monte de encontro para você se arrepender dos pecados, né? Porque quando a mulher perde a virgindade, este ato fica diante do trono de Deus. E Satanás segura, e aí ele vai trazer tantas consequências na vida da mulher e do homem, que quebrou uma aliança com Deus. Então o negócio é sério. Deus diz que é testemunha dessa aliança e se opõe fortemente a toda ligação sexual fora do casamento, de uma ligação de aliança responsável e permanente, sagrada aos olhos do Criador. Vamos ver na palavra em Êxodo 20, 14. Diz, não adulterarás. Está aí os mandamentos. Não adulterarás. Mateus 5, 27. Quem achar pode ler, bem bonito. Qual de vós poderá com todos 5:27. ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. 1 Coríntios 6:18. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui quebra contra o seu próprio corpo. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas a prostituição é pecado no corpo. As consequências são no corpo. A união torna-se completa pelo ato físico. Quando o noivo e a noiva se unem como marido e mulher, a aliança de sangue é consumada quando o ímen é rompido. A mesa da aliança é o partir do bolo e a troca de taças, a troca de nomes. Tudo isso faz parte de uma aliança entre hoje, nos nossos dias, né? No casamento. O anel no dedo é um símbolo visível de aliança. Acreditava-se que havia um nervo que vai do quarto dedo para o coração. E um corte era feito nele, tendo sido substituído pelo anel de ouro. Como o coração é a parte central do corpo, que conserva o sangue circulando, tornou-se o símbolo da vida e representa o ser total. Quando você ama a alguém de todo o seu coração, ama com todo o seu ser. Quando está dando o coração a alguém, está dando a vida, né? Quando lá está tudo nos love, lá fala assim, te dou meu coração. Por que diz isso? Que está dando todo o ser, né? Porque a gente presume, nós presumimos que toda a vida está no coração, né? O sentimento, o viver, está tudo no coração. Isso é falando de uma forma poética, né? Então, por isso que a aliança colocada nesse dedo, simbolizando isso. Em Provérbios 23, 26, diz, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Esta é a essência do Espírito da Aliança de sangue que Deus instituiu na Bíblia e que o homem sempre reconheceu. Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Deus pede
de nós o quê? O nosso coração e que os nossos olhos observem os caminhos do Senhor. Então quer dizer que tudo tem que estar voltado para o Senhor. Temos que fazer aliança com tudo. O que Jó falou? Fiz aliança com os meus olhos para não pôr os meus olhos em mulher alguma que não fosse minha. Né? Nessas palavras. Não está bem nessas palavras na Bíblia. Mas Jó fez aliança com os olhos deles para não pecar. Eu já ouvi uma pregação, um pregador dizendo que Jó fez essa aliança porque ele tinha uma tendência a ficar olhando para as mulheres. Porque se ele não tivesse essa tendência, ele não precisaria fazer aliança com os olhos dele. Só faz uma aliança quando alguém sabe que tem um risco de perder alguma coisa. Ou que alguém possa tomar. Senão não precisaria fazer uma aliança no casamento. Uma aliança quer dizer que eu já tenho um dono e aquela pessoa já tem um dono. Que ninguém pode mais mexer. Então Jó fez aliança com os olhos dele. Para não pôr os olhos em outra mulher se não fosse a dele. Amém? Então, amados, nosso coração e os nossos olhos têm que estar voltados ao Senhor. E a essência da aliança de sangue é essa. Que todo o nosso coração pertença ao Senhor. Em todas as áreas da nossa vida. Qual é a necessidade da aliança? Nós vimos aí a definição de aliança. E agora, qual a necessidade da aliança? Deus é uma pessoa de relacionamento e intimidade. Como nós acabamos de ler no Salmo 25. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Quer dizer que Deus não quer pôr medo em nós, Deus quer intimidade. Né? Muitas vezes nós lemos a Bíblia dá a impressão que Deus é um ser tão carrasco, né? Que não tem piedade, não tem misericórdia. Eu cresci ouvindo assim: se fizer, Deus castiga. Lá também falava assim na sua igreja? Na minha igreja, assim, qualquer coisa. Se fizer, Deus castiga. E eu tinha pavor de Deus. Achava que se Deus chegasse perto, ia me fulminar. E muitas vezes isso nos causa pavor. E temos medo de se aproximar de Deus. Né? Então eu morria de medo de Deus, mas não tinha vergonha. Eu tinha medo, não tinha temor. Entende? A diferença é muito grande. Deus vai castigar. O pastor Luciano Subirá, ele fala que ele descobriu um tempo depois que um casal falava para o filho assim, tudo que o filho fazia, vou chamar o pastor Luciano. E o menino não podia ver nem o pastor na frente, porque morria de medo. E o pastor não sabia por quê, que aquele menino, quando o pastor Luciano chegava, o menino fugia. E aí ele foi descobrir muito tempo depois. E ele ficou com tanta raiva. Ele falou assim, o povo pensa que eu sou um carrasco, né? E ele conta assim também, que ele também cresceu ouvindo isso, né? Aí ele contaram para ele assim, que o menino, depois que cresceu, ele foi falar para a avó, vó, vamos para a igreja, só não precisa ter medo não. Não tem nada de mal lá não, não tem Papai Noel, porque ele tinha medo de Papai Noel, né? Não tem Papai Noel, não tem ladrão, não tem cara feia, só tem o pastor Luciano. E muitas vezes a gente escuta as pessoas falar isso. Vou falar para o pastor Christian, ou a apóstola Raquel, e as pessoas ficam com medo da nossa pessoa. E não tem medo de Deus. Agora, se eu ver alguma criança fugindo de mim, eu vou achar que os pais estão pondo medo. Então, amados, nós temos que temer ao Senhor. E não ter pavor. Não ter medo, esse medo que a gente tem medo, esse medo carnal. Mas temos que ter temor no nosso espírito. E aí vai haver respeito. Então eu não posso impor
algo sobre as pessoas, mas eu tenho que pôr respeito. Que o respeito vai gerar o quê? Temor. Ah, aquela pessoa ela é tão boa comigo, então eu não vou fazer nada para prejudicá-la. Isso é temor. Amém? Então temos que ter temor. Quem tem temor jamais vai quebrar uma aliança. O alvo do relacionamento é a comunhão, tendo como base o amor. Precisamos ver Deus como um verdadeiro Pai, para que os nossos vazios físicos e psicológicos sejam preenchidos, pois nenhum pai humano é perfeito, mas Deus, com seu amor perfeito, supre todas as nossas necessidades, tanto materiais quanto espirituais. Está lá em Filipenses 4:19. Somente em união com Cristo e na comunhão com Ele é que podemos experimentar a provisão de Deus. Somente quando nós nos entrelaçamos, nos unimos, nos misturamos, deixa que a essência de Cristo se manifeste em nós, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus deu para nós através de Cristo Jesus. Somente quem está em Cristo Jesus vai poder desfrutar de todas as promessas da palavra. Nem os judeus que cumprem todos, os judeus ortodoxos que cumprem tudo isso aqui ainda, eles não desfrutam de todas as bênçãos que Deus tem para nós na sua palavra. Mas somente aquele que está em Cristo Jesus que pode usufruir dessas bênçãos pela aliança que foi feita no Calvário, quando a gente entrega a Jesus Cristo, se entrega, quando a gente confessa, batiza, se arrepende, né? Por causa disso é que nós vamos poder desfrutar dessas bênçãos da aliança. O amor de Deus se manifesta construindo relacionamentos de aliança. E as alianças contêm os princípios de integridade que garante que esta não será quebrada. Não é a mesma coisa que um casamento? Né? Quando se casa, não tem total confiança. Ela vai ser construída ano após ano. Não é? No começo, tem os atritos, e vai indo, vai indo, vai indo. Depois de um ano, que as coisas começam a se encaixar. As coisas começam a se aperfeiçoar, porque vai havendo o quê? Intimidade. Vai havendo um ajuste, e isso vai trazendo o quê? Um relacionamento, vai construindo um alicerce, vai construindo a amizade, vai construindo, solidificando a amizade, vai solidificando o casamento e fortalecendo a aliança. Não é? Então, nem sempre, dos primeiros anos, é o mar de rosa, como se diz, mas está sendo que ajustado, né? E daqui uns anos vai estar solidificado, e aí vai poder construir, né, um alicerce para vir os filhos, para cumprir o ministério. Então é um tempo para que os princípios da integridade sejam estabelecidos, né? Para que haja respeito mútuo, para que os dois, ajude o outro, e essa mesma coisa nós com Deus. Amém? O homem bíblico leva a sério as alianças e as suas ações eram reflexos do seu caráter. Tinha um senso moral de compromisso. Vamos ver lá em Gênesis 18:19. Gênesis 18:19. Gênesis capítulo 18, versículo 19. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem os caminhos de Yahvé, para agirem com justiça e juízo, para que Yahvé faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, os homens da Bíblia, eles levam a sério tudo aquilo que foi ensinado,
tudo aquilo que eles aprenderam e assimilaram no seu dia a dia, ouvindo, vendo seus pais fazerem, vendo a tribo fazer, eles foram assimilando e levavam a sério todos os mandamentos. Por isso que a palavra diz lá em Deuteronômio, né? Não podemos esquecer isso. Ensina de dia, de noite. Isso está falando uma ordem de Deus dada a Moisés para os pais. Ensine a palavra de dia e de noite. Quando estiver sentado, quando estiver caminhando, quando estiver passeando, quando estiver fazendo compra, quando for assistir alguma coisa, em todo tempo, ensine a palavra de Deus. Grave, coloque fitinha, escreva na parede, faça memoriais. Fale, escreva e ensine. Quais são as 3 áreas? Oral, visual e auditiva. Essas 3 áreas da nossa vida têm que ser despertadas para a palavra. Porque quando ela não é, a gente percebe fácil. Quando se fala da palavra e as crianças estão prestando atenção no passarinho, na borboleta, na outra criança. E muitos adultos são assim. Porque não doutrina, não ensina, não pega o seu ouvido, os seus olhos, a sua boca e deixa lá. Não coloca em submissão à palavra de Deus. Eu tenho que disciplinar o meu ouvido, eu tenho que disciplinar os meus olhos, disciplinar a minha boca, para estar atento. Enquanto está falando, eu estou ouvindo e eu estou também proclamando. E aí a apóstola resumiu tudo no videogame. O videogame tem essas 3 coisas. Tem o som, tem o visual, tem a escrita. Não é? Que prende, a criança fica presa nas 3 áreas, no ouvido, ao ver e falar. Nós percebemos facinho quando a gente conhece uma pessoa, o que ela gosta, porque ela só fala naquilo. Né? Uma pessoa que gosta de carro só fala de carro. Uma pessoa que gosta de game só fala de game. Uma pessoa que gosta de futebol só fala de futebol. Não é assim? Porque ela se alimenta daquilo todo dia. Todo dia. Então, se nós formos alimentados, se essas crianças forem alimentadas pela palavra todo dia, qual vai ser o assunto dela daqui 10 anos? Palavra. Palavra, palavra e palavra. Parece ser loucura no mundo que nós vivemos hoje. Né? Mas os jovens, não, tem que namorar. Toda igreja pode fazer isso. Tem que curtir a vida, todo lugar pode. Só nessa igreja que não pode. Uma coisa que eu entendi nesses dias, pela palavra de Deus,